entregamos a vida do Evandi, todo este momento, tudo que Ele preparou, pedindo a Nossa Senhora que ela vá à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Já tome posse da palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. Boa tarde. Olha eu aqui de novo. Lucas capítulo 14, versículo 35. Nós vamos partilhar um pouco sobre o discipulado. Se pudéssemos resumir na língua portuguesa o que seria discipulado, é alguém que permanece por um tempo como discípulo, por um momento de aprendizado. E nesse aprendizado e nessa permanência, ele vai aprendendo algumas coisas fundamentais para a sua vida. Ele vai aprendendo pontos em que vai sendo importante para ele ou para ela se tornar uma pessoa de acordo com aquele ou com aquela que o discipula. Então, Lucas 14, nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse discipulado, principalmente esse discipulado que vem da parte de Cristo para cada um de nós. Enquanto eu preparava este momento de partilha, o Senhor me fazia olhar muito para Jesus na cruz, muito para Jesus na cruz. E no momento de oração, não precisa cantar não, só no momento de oração, o Senhor me lembrava uma música aqui, não sei se é do Juninho, de quem que é. Dai-me teu rosto, dai-me teu sorriso, dai-me o teu, não sei se é assim, olhar, Jesus, dá-me os teus pensamentos, me ajude aí que eu não lembro não. Sentimentos. Jesus, depois ele diz, quero ser igual, ser formado em teu coração, quero em tudo parecer-me contigo. E eu me recordava, olhando para Jesus crucificado, justamente dessa canção, e o Senhor me trazia que o nosso modelo de discípulo e também que nós precisamos aprender é justamente com Jesus. E aí o Senhor me dava a palavra de Lucas 14, 25. Lucas 14, ela vai iniciar falando de diversas situações, a parábola do grande banquete, a lição da humildade. E aí depois ele vai dizer no versículo 25, cujo título é Qualidade dos verdadeiros discípulos. E aqui eu quero junto com você nós partilharmos um pouco de algumas qualidades que estão dentro deste texto, do versículo 25 ao 35, para cada um de nós. Ele inicia dizendo assim no versículo 25,
uma grande multidão seguia Jesus. Um dos pontos para nós do discipulado, o discípulo ele segue os passos do seu mestre. O discípulo ele segue 100% os passos do seu mestre, daquele que ele definiu como mestre na sua vida. Existem pessoas que nós nos espelhamos, sim ou não? Existem pessoas que nós gostaríamos de ser como fulano, como ciclano. De certa forma, intrínseco nisso, está como que se estivesse dizendo, olha, essa pessoa eu a sigo como o mestre. Existem pessoas que seguem determinadas pessoas como mestre, quando eu falo isso como referência de vida, também de uma forma negativa, sim ou não? Vou dar um exemplo que me veio agora, do meu pai. Meu pai, quando eu tomei conhecimento, mais maturidade, meus 14, 15 anos, eu percebi que meu pai bebia muito, mas era muito mesmo. Diversas vezes eu fui pegar meu pai na porta do bar e trazer ele para dentro de casa. E eu imaginava que um dia, na minha cabeça, eu seria como meu pai. Só que num determinado dia, num grupo de oração, Filhos de Fátima, que me convidaram para participar, eu fui batizado no Espírito Santo e me apresentaram uma outra referência, chamada Jesus. E esta referência, chamada Jesus, nosso Senhor, com o pastoreio que foi realizado na minha vida, me fez entender que eu tinha como ter como referência este mestre, Jesus. E isso foi referência na minha vida e na vida do meu irmão, a tal ponto de dizermos que, a partir da nossa geração, ninguém mais colocaria uma gota de álcool na boca. Essa é a referência. Então o discípulo ele segue os passos do mestre, mas para seguir os passos do mestre ele precisa conhecer os passos do mestre, se mergulhar na palavra, entender o que diz do evangelho e seguir este evangelho. O discípulo ele segue os passos do mestre. Os passos do mestre estão realmente relatados na palavra do Senhor. Os passos do mestre estão aqui nos 4 evangelhos. Está dentro da palavra do Senhor e se torna para mim e para você, dentro do ministério que nós fazemos parte também, referência. Então, o primeiro ponto para mim e para você, neste caminho de discipulado, é seguir os passos do mestre. Antes de cantar, antes de tocar, antes de dançar, antes de interpretar, antes de dirigir o louvor, antes de pregar, antes de estar aqui, antes do evangelho estar aqui, nós estarmos aqui, o primeiro ponto para nós é seguir os passos do mestre. E todos aqueles que se aproximam de nós devem ter este mesmo desejo de olhar para nós e seguir os passos do mestre. Seguir os passos do mestre. Vou dar um exemplo vivo aqui, não porque a Edna está aqui, mas eu olho para a Edna, eu vejo a mulher de Deus que ela é por Jesus Cristo, e eu sinto este desejo, esta vontade de, olhando para ela, seguir os passos do mestre, porque a todo momento ela está nos apontando o mestre. O discípulo ele segue isso. O versículo 26 vai nos dizer assim: se alguém vem a mim, se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo aqui de uma palavra chamada prioridade. Qual é a prioridade? Jesus não está dizendo, Evandir, deixa a Solange, deixa o Felipe, deixa o Davi, deixa o Vitor, vem para cá, larga eles lá, vai viver a missão lá não sei aonde. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo de prioridade. Qual é a prioridade na minha vida? É o instrumento? É o cantar? É o fazer? Ou é o ser? É estar com Jesus ou não? Jesus está falando, irmão, prioridade.
prioridade. E aqui ele está dizendo o seguinte, em algumas traduções, ele vai dizer quem não odeia, quem não deixa. Jesus não está dizendo, olha, Evangelho, odeie isso, não é isso. Ele está dizendo como prioridade. A prioridade na minha vida é Jesus. Já falaram de manhã aqui sobre oração, sobre estar perto de Jesus, estava falando de prioridade. O discípulo, ele busca a prioridade na vida dele, que é o quê? Estar com Jesus, viver com Jesus, permanecer com Jesus. E veja bem, qual o preço do discipulado? Eu me entrego totalmente para ter Jesus como prioridade na minha vida. Veja o que vai dizer Marcos 10, 28 ao 30. Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro na vida eterna. Aquele que tem como Jesus como prioridade dentro do discipulado, recebe 100 vezes mais, veja bem, isso aqui vai fazendo a gente sorrir, né? 100 vezes mais casas, dá um sorriso assim, olha para o seu irmão, dá um sorriso, 100 mais casas. Agora eu vou falar o próximo, você vai falar assim, aleluia, você vai falar, tá bom? 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais filhos, 100 vezes mais terras, 100 vezes mais perseguições. O aleluia foi mais forte, né, irmão? O aleluia foi mais forte. Aquele que é discípulo do Senhor, que tem como prioridade, recebe 100 vezes mais de tudo, inclusive de perseguições. Neste mundo terei aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Quem disse que a nossa vida, ela será uma vida fácil? Uma vida fácil. Ela não vai ser uma vida fácil, mas tem Jesus como prioridade. Cantando ou não cantando, dançando ou não dançando, tocando ou não tocando, tendo ou não tendo, ele tem e ela tem Jesus como prioridade. É uma característica de um discípulo e daquele que vive o discipulado. O servo sofredor esvaziou-se de tudo. E se ele é o nosso modelo de esvaziamento, irmãos, e ele é que nos discipula, nós devemos nos esvaziar também. Por isso que Jesus está dizendo, olha, até a própria vida não pode ser meu discípulo. Quais têm sido as nossas prioridades? Primeiro ponto, seguir os passos de Jesus. Segundo ponto, ter Jesus como prioridade. Veja bem o versículo 27. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está falando sobre compromisso. Compromisso. Por que eu não falto no meu grupo de oração por qualquer motivo? Porque eu tenho compromisso. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho e tenho prioridade. Por que eu vou a um ensaio com o meu ministério? Porque eu tenho compromisso. Por que eu obedeço o meu coordenador de grupo de oração? Porque eu tenho compromisso. É uma outra característica. E compromisso com a cruz de Cristo. A tal ponto de dizer o que para Jesus? Quero ser igual a ti. O quê? Ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Veja, eu e você precisamos sustentar, e grave bem isso, a escolha que nós tivemos. Sustentar a escolha por Jesus. Sustentar a nossa escolha pelo Evangelho. Sustentar com a vida se for necessário. Não deixar Jesus por nada nesta vida.
e por ninguém. Eu e você precisamos sustentar, irmão, e veja bem, eu não sustento somente a minha vida quando eu estou no meu grupo de oração tocando, não, eu sustento a minha vida desde o momento em que eu acordo, eu vou ao meu trabalho, eu pego o meu ônibus, por onde eu ando eu sustento a minha vida e a minha prioridade, que é Cristo sempre. Eu canto com a vida, eu toco com a vida, eu danço com a vida, eu interpreto com a vida, este é o meu sustentar. A pessoa, ela tem a cruz na sua vida, não foge da cruz, pelo contrário, ela corre em direção à cruz para abraçar a cruz. Sabe como nós somos identificados? A igreja da cruz. Por isso que nós precisamos correr para a cruz. E correr para a cruz é viver conforme os critérios do Evangelho. E viver conforme os critérios do Evangelho é buscar a santidade. Buscar a santidade. A gente falava aqui na partilha um pouco sobre os irmãos que, de repente, dão um pouco mais de trabalho. E eu falava assim, né? Reze com ele a ladainha da humildade. Cante com ele a ladainha da humildade. Porque nós precisamos buscar, irmãos, cada vez mais, dentro desse discipulado, o rosto escondido. É aquele que não quer aparecer, é aquele que não quer ser aplaudido. Eu me escondo para que Cristo apareça. O compromisso e a prioridade no discipulado é esse. Eu convivo tanto com o mestre, mas tanto com o mestre, que quem olha para mim vê a fisionomia, o falar, o andar do meu mestre. Eu praticamente deixo de existir. Quem olha para mim, vê em mim e fala, nossa, esse é discípulo de Cristo. Pergunto, não precisa responder. As pessoas quando olham para mim e para você, veem isso? Pensemos. As pessoas quando nos veem no desempenho do nosso ministério, dentro do grupo de oração, veem isso? As pessoas se encontram com Cristo ou se encontram com os talentos? É buscar o rosto escondido, é buscar o rosto do crucificado. E veja, buscar o rosto do crucificado dentro do discipulado é ter alegria. É ter alegria. Não é olhar para Jesus e estou sofrendo tanto. Meu Deus, é tão bom, mas... Aí chego diante dos irmãos. Como é que você está, irmão? Não, irmão, eu preciso ter alegria. Eu sei que na dificuldade a gente não vai ficar pulando, né? Não, mas eu preciso entender que o meu mestre está comigo. E que eu busco esse rosto do crucificado. Veja bem, nós falamos sobre seguir Jesus, segue os passos do mestre. Falamos sobre prioridade, falamos sobre compromisso. E quando eu rezava, Deus me dava uma palavra chamada intencionalidade. E eu fui buscar o significado de intencionalidade, que vem de intenção. E o versículo 28 vai nos dizer assim: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se assenta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la. E o Senhor me falava essa palavra intencionalidade, que vem de intenção. Eu e você temos como discípulo, dentro desse discipulado, a intenção de ir até o fim, sim ou não? Precisamos ter esta intenção de ir até o fim. Qual é a nossa intenção em estar com Jesus? É ir até o fim. A nossa intenção, mesmo quando foge do nosso controle, é permanecer com o nosso Senhor. Ainda que eu não toque, ainda que eu não cante, ainda que eu não dance, ainda que eu não interprete, ainda que eu não faça nada, eu continuo sendo discípulo. E a minha intenção é ir até o fim com Jesus. Tem que ser. Tem que ser. Se eu perder a voz hoje,
a minha intenção interior tem que ser de ir com Jesus até o fim, de permanecer firme com Jesus até o fim, de ir para o meu grupo de oração, no convívio da minha comunidade, dos irmãos que eu tenho, da minha família até o fim, não deixar o meu Senhor por nada. Qual é a minha intenção? Enquanto tenho a graça de Deus e os dons derramados, está tudo bem. E amanhã, se eu não tiver e Ele me retirar, qual é a minha intenção? Qual a minha intencionalidade? Permanecer ou não permanecer? A minha intenção, ela não pode ser unicamente dentro de um ministério ou daquilo que eu exercito, mas deve ser uma intenção por amor a Jesus Cristo e a Jesus Cristo crucificado. Essa é a nossa intenção, mesmo quando foge do nosso controle. Eu tenho a intenção de ser discípulo e trazer mais pessoas para serem discípulos do Mestre ou para serem meus discípulos? Qual a intenção do Evangelho? Em trazer mais pessoas para em ser discípulos e trazer mais pessoas para serem discípulos do Mestre ou para serem meus discípulos? Quer uma forma de entender quando às vezes eu trago alguém para ser o meu discípulo? O irmão convive comigo anos, anos e anos. E eu desejo não caminhar mais e saio de tudo. O que esse irmão faz? Ah não, já que você saiu, eu estou saindo também. Já que você deixou, eu estou deixando também. Será que eu, Evandir, durante esse tempo, fui discípulo de Cristo e trouxe pessoas para ser discípulos de Cristo ou para serem meus discípulos? Cada um tem a sua responsabilidade, sim, mas é algo para nós pensarmos. A intencionalidade é levar Cristo a todos e ser sempre discípulos. Estou dentro do Ministério de Música e Artes para ser discípulo. Estou num discipulado para aprender a ser santo, para buscar a santidade, para buscar a presença de Deus, para amar a Cristo, aconteça o que acontecer, ainda mesmo que tudo fuja do meu controle. Ainda que tudo fuja do meu controle. Veja, irmão e irmã, nós não podemos nos cansar. São João da Cruz vai nos dizer assim: a alma que caminha no amor não se cansa. A alma que caminha no amor não se cansa. Se a nossa intenção é de amor ao nosso Senhor, a alma que caminha no amor, ela não se cansa jamais. E eu tenho certeza, o Juninho me falava, né? Tem irmãos aqui que estão há muito tempo aí caminhando firme. São almas que caminham no amor e que não se cansam. Se você está aqui é porque é uma alma que caminha no amor e que não se cansa. Não se cansa jamais. Veja, Jesus depois vai nos dizer assim: pois qualquer um de vós que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Aqui ele está falando de renúncia. O que eu e você precisamos ainda dentro desse discipulado, e conforme a gente vai caminhando, o Senhor ele vai nos revelando, não somente o Senhor, mas também a comunidade fraterna vai nos revelando aquilo que nós precisamos renunciar. Às vezes precisamos renunciar ao comodismo, à vaidade, à teimosia. Não, eu canto assim, eu toco assim, eu danço assim, eu interpreto assim, e vai ser assim, porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, e sempre foi dessa forma, e eu vou continuar. Precisa renunciar a isso. Renuncia a teimosia. Deixa o novo de Deus acontecer, deixa Deus falar. Não, mas Evandir, eu sempre cantei assim, eu sempre cantei nesse tom, sabe, eu sempre cantei em dó. Aí me chega a Josi, falando, não, mas fico junto com o Quinho, falando, fica mais confortável para você cantar em ré. Não, mas eu sempre cantei em fá. E eu gosto de cantar, não, mas fica mais confortável. Não, eu vou cantar em fá, não, eu não quero saber. Renuncia a teimosia.
Jesus está falando também, nesse discipulado, nós vamos também aprendendo entre os irmãos a renunciar a muitas coisas que nós fazemos dentro de uma correção fraterna. E aí eu me pergunto, o que eu tenho que renunciar? Ao orgulho. Ao orgulho a tal ponto de não pedir ajuda para ninguém. Não, pode deixar que eu me sustento. Não, eu estou de boa. Eu sou tal, meu. Pode deixar comigo que eu seguro a bronca. Não pede ajuda para ninguém. Só que quando chega em casa, está deprimido, está chorando. Mas não abre o coração. Jesus está dizendo também de uma renúncia da nossa vida, né? Mas também de uma renúncia ao nosso orgulho. Pois eu preciso muitas vezes dentro desse discipulado, irmão, ser acompanhado. Às vezes na nossa vida a gente precisa de pessoas que nos acompanhem. Nós precisamos na nossa vida de pessoas que nos acompanhem. E que falem para nós aquilo que nós precisamos nesse discipulado renunciar, melhorar. A cada dia mais. Veja, o versículo 34 vai nos dizer assim: o sal é uma coisa boa, mas se ele perde o seu sabor, com que recuperar? São João da Cruz vai nos dizer assim: renuncie aos seus desejos e encontrará o que seu coração deseja. Renuncie aos seus desejos e encontrará o que o seu coração deseja. Não queiramos fazer aquilo que nós temos vontade de fazer, mas aquilo que Jesus quer que nós façamos. E às vezes os irmãos serão essas luzes que vão justamente nesse caminho de discipulado nos direcionar. Num contexto muito simples para nós, lembra do teu ensaio quando alguém disse para você, ó, você está tocando errado. Não é desse jeito. Ah, mas eu sempre toquei assim. Eu sempre fiz assim. Olha, renuncia aos seus desejos e encontrarás o que seu coração deseja. Irmão, se você renunciar aos seus desejos, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Vai ser muito mais produtivo. Vai ser muito mais graça. E aí nós vamos colher algo importante na nossa vida. Os frutos. Os frutos do discipulado é mais uma pergunta para nós refletirmos. Tem aparecido em nossas vidas? Os frutos do discipulado têm aparecido em nossas vidas? E os frutos, as pessoas muitas vezes elas não vão falar para você dos frutos. Elas vão visualizar o fruto, porque o fruto a gente visualiza. Eu tive um mês passado na casa da Bel. E aí o Fábio falou assim, vamos lá buscar manga? Eu falei, vamos, né? E se eu chego lá, é mangueira que chama? Mangueira? Eu ia falar mangazeira. Vocês veem que eu entendo pra caramba disso aí, né? E se eu chego diante da mangueira, e ele fala assim, ó, vamos colher as frutas, as mangas, e eu olho assim e não tem nada. Por quê que eu estou dando esse exemplo? Porque os frutos nós enxergamos. Eles são muito mais do que falados no discipulado, eles precisam ser visualizados. Ao visualizar a manga, eu falei para ele, puxa, eu quero essa aqui, ó. Eu quero essa aqui, eu quero essa daqui. No final da conta, eu saí com um saco desse tamanho da casa da Bel, que eu estou até hoje chupando manga. Já fiz suco, já fiz, doei para o meu irmão. Levei na, cara, pelo amor, isso aqui não pode estragar. Isso aqui é bênção de Deus. Eu falei assim, ó, estou trazendo, então faz suco. Ele falou, cara, mas que tanto de suco? Eu falei, não sei, cara, faz hoje, amanhã, faz gelatina com ela, faz qualquer coisa, passa no pão, faz o que você quiser, cara, mas não pode jogar fora. Ou seja, os frutos eles são visualizados. As pessoas precisam olhar para nós e ver os frutos. E veja que Deus muitas vezes manda algumas pessoas para visualizar os frutos da árvore que nós somos. Essa semana eu fui fazer uma partilha num grupo de oração lá em Mauá. Quando eu cheguei para fazer a partilha, quem estava sentada lá? Uma das funcionárias do meu trabalho. Olhei assim e falei, nossa, a Ilda está aqui.
caramba, e agora? Aí cumprimentei ela falou assim, nossa, o irmão ali, coordenador do grupo, falou que você vinha aqui, eu vim. Falei, nossa, justo hoje você resolveu, com tanto dia. Falei, pera, que bênção, né? Ô, glória, que bênção, tal. Beleza, né? Partilhei a palavra, tal, no final ela veio e falou, irmão, nossa, Evandir, nossa, que bênção, tal, não sei o quê, porque, assim, eu sou o chefe dela, né? Ela falou, nossa, que bênção, Deus falou muito, tal. E lá no trabalho, quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim, agora eu entendo porque você é esse homem de Deus aqui nesse teu trabalho. Agora imagina se eu fizesse tudo o contrário. Não que eu fico fazendo o que todo mundo quer dentro do trabalho, não, precisa entregar isso, precisa ser entregue. Precisa fazer isso, precisa ser feito. A gente precisa honrar, está na palavra de Deus. Isso aí que você está fazendo está errado, isso aqui tem que fazer desse jeito, isso aí ficou legal. Mas se a gente não vive isso, e não é que eu sou exemplo, não, eu erro muito, como tem gente já falou, Evandir, aquele dia você estava lá falando tal coisa lá, e depois você fez outra. Aí a gente também vai sendo o quê? Podado para crescer mais. Entende quando eu falo que dentro de um discipulado, os frutos eles são visualizados? As pessoas precisam olhar para nós e ver os frutos. E ver os frutos e dizer, nossa, como que você conseguiu esse fruto? E aí é o que a gente vai apontar, olhando para aquele que sabe semear. Porque, irmãos, nós somos terrenos diversos, como a parábola do semeador. Só que nós precisamos dar frutos, 30, 100, quantos frutos forem necessários. Por isso, a renúncia e os frutos, eles são necessários dentro desse discipulado. Portanto, volto a ler, renuncia aos seus desejos e encontrarás o que seu coração deseja, já vai nos dizer São João da Cruz. E para que nós possamos rezar, existe uma forte característica que vai estar em João capítulo 13, versículo 35, que vai dizer assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui nós estamos falando, o irmão Jesus está falando de amor. Nós estamos falando de amor. E aquele que ama, ele segue o exemplo do seu mestre, e ele segue esse discipulado de uma forma intensa, principalmente pelo seu testemunho. Ele renuncia às suas verdades, ele se gasta pelo amor. Ele é uma pessoa que busca a justiça, ele é uma pessoa que vive em comunidade fraterna. Os nossos grupos de orações precisam ser essa comunidade fraterna de amor. Quando a Josi falava que às vezes nós não temos convívio, é verdade. Chama o irmão para comer um bolo de fubá. É o exemplo que eu dei. Coloque as melhores taças. Eu sei que você vai servir que suco de cereja, sem açúcar. Mas monta a melhor mesa, porque é para a sua comunidade fraterna. Você vai servir bolo de fubá, mas é para a sua comunidade fraterna. O segredo também do discipulado está em viver o amor, e São João da Cruz vai nos dar uma outra lição. Onde existe amor, coloca amor e encontrará amor. Onde existe amor, coloca amor, e o amor você vai encontrar, nós vamos encontrar. O discípulo, ele ama como seu mestre. Ele olha para o seu mestre e ele busca ser o seu mestre, custe o que custar, venha o que vier, ainda que tudo vire de cabeça para baixo, ele quer ter a fisionomia, ele quer ter o falar, ele quer ter o olhar, ele corre para a cruz, ele tem a reta intenção de ser discípulo e de fazer que mais pessoas se tornem discípulos do Senhor. Mais e mais pessoas. Resumindo, dentro do discipulado se tem as características do seu mestre. E se queremos entender qual é a característica do nosso mestre, basta olharmos para ele. E aí nós podemos cantar justamente isso. Quero ser igual a ti. E depois como é que é?
ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Uma vez mais. Quero ser formado. Quero em tudo parecer-me contigo. No desempenho do nosso ministério, irmãos, o nosso desejo tem que ser e querer ser parecido com o Mestre. A todo momento, a todo instante, a cada segundo. Quero convidar você a ficarmos em pé. Quero convidar nós a olharmos a Cristo, a Jesus crucificado, olharmos para Ele. E olhando para Cristo, ter este desejo. De sermos igual a Ele. Uma das formas é olhar para Ele e simplesmente olhar. E desde internamente ter este desejo de ser igual ao seu Mestre. Se colocar como discípulo que segue os passos do Mestre, que tem compromisso, que tem intencionalidade verdadeira, que faz a sua renúncia, que ama e corre para a cruz. Corre para a cruz. Olhando para Cristo. Cante, dá-me teu rosto. Dá-me teu rosto. Dá-me teu sorriso. Dá-me teu sorriso. Dá-me teu olhar. Dá-me o teu olhar. Dá-me teus pensamentos. Dá-me teus pensamentos. Teus sentimentos. Teus sentimentos. Dá-me teu amor. Dá-me teu amor, Jesus. Olhando para Cristo, estende seus braços e cante: quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti. Ser formado em teu Ser coração. formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti. Ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Lá do começo. Dai-me teu rosto. Rosto crucificado, Senhor. Dá-me teu rosto. Dai-me o teu sorriso. Dá-me teu sorriso. Dai-me teu olhar. Dá-me teu olhar.
Senhor. Dá-me teus pensamentos, Teus sentimentos. os teus sentimentos. Dá-me teu amor. Dá-me teu amor, Jesus. Quero ser igual a ti, Senhor, hoje e sempre, Deus. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Olhando para Jesus crucificado, dá-me teus sonhos. Dá-me teu sonho, Dá-me tua luz. dá-me tua luz, Dá-me teu querer. dá-me teu querer, Jesus. Uma vez mais, Senhor, dai-nos os teus sonhos, Jesus. Dá-me teus sonhos, Deus. Dá-me teu sonho, Dá-me tua luz. dá-me tua luz, dá-me teu querer, Jesus. Estendendo as mãos para Jesus, pedindo isso para Ele. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. A canção já diz tudo. Uma vez mais, canta. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Pensa na sua vida, no ministério, na sua história e canta para Ele essa verdade. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Todos juntos. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. E olhando para Jesus, repete assim: Jesus crucificado, nosso Deus amado. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito e ensina-me a te amar. Jesus crucificado, dá-me teu Espírito e ensina-me a te amar. Canta, quero ser igual a ti.